Olá, hoje vamos desvendar um mundo que, apesar de secreto, move quase tudo o que fazemos online, o mundo oculto das bases de dados. Elas são a arquitetura invisível que sustenta a nossa vida digital. Parecem coisas totalmente diferentes, não é? Mas, na verdade, todas elas partilham um desafio gigante. Como gerir, proteger e aceder a uma quantidade absurda de dados de forma instantânea e super fiável? Pois bem, a solução é uma das invenções mais cruciais da nossa era digital. Ok, mas para se perceber a genialidade da solução, primeiro temos de voltar atrás. Vamos viajar por uma era de autêntico caos digital. Uma espécie de faroeste dos dados. Então, imaginem só este cenário. Antigamente, cada aplicação era como se fosse um artesão a trabalhar por conta própria, sabe? O software de vendas tinha a sua lista de clientes, o de contabilidade tinha outra e o marketing, claro, tinha uma terceira. Eram basicamente ilhas de informação, e fazer com que estas ilhas comunicassem umas com as outras era um verdadeiro pesadelo. E o resultado disto era o que os especialistas chamam de redundância não controlada. Pensem nisto, um cliente muda de morada. A equipa de vendas atualiza o seu fecheiro, mas e a contabilidade? Esquece. De repente, temos duas verdades diferentes sobre a mesma pessoa. Agora, multipliquem isto por milhares de clientes e transações. O que é que temos? Caos. Inconsistência total. E foi mesmo no meio deste caos todo que surgiu uma ideia, revolucionária. O herói desta nossa história, a base de dados. Olha só, era assim que o mundo funcionava. Dados totalmente isolados. Cada aplicação estava ligada, amarrada mesmo, aos seus próprios fecheiros. E o problema? Se alguém quisesse mudar a forma como os dados eram guardados, tinha de reescrever a aplicação inteira. Era uma coisa frágil, super ineficiente e, francamente, limitava muito a evolução. E agora, a solução genial. Em vez daquela confusão de ligações diretas, entra em cena um intermediário, um guardião central. É o que chamamos de Sistema de Gestão de Bases de Dados, ou SGBD. Para facilitar, pensem nele como um bibliotecário para todos os dados da empresa. Esse bibliotecário de software é muito mais do que um simples armazém. Ele não guarda só os livros, ele controla quem os pode ler, garante que ninguém arranca as páginas e que quando um livro é devolvido, ele volta para o lugar certo. No fundo, é ele que impõe as regras. E o mais importante, ele garante que existe uma e apenas uma fonte da verdade para toda a gente. Ok, então, o que é que faz este guardião ser tão poderoso? É que ele tem 3 superpoderes que simplesmente mudaram o jogo por completo. Primeiro superpoder, metadados. Que nome esquisito, não é? Mas a ideia é simples. Significa que a base de dados não guarda só a informação, ela guarda também a descrição dessa informação. É como se ela tivesse uma planta de si mesma. Ela sabe que um cliente tem um nome e que esse nome é um texto. Sabe que existe um número de encomenda e que isso é um número. A aplicação não precisa de lhe dizer nada disso, ela já sabe. Vamos ao segundo superpoder, fiabilidade. E isto é garantido por um conjunto de regras sagradas, conhecidas como ACID. Vamos usar um exemplo que toda a gente entende, uma transferência bancária. Atomicidade quer dizer tudo ou nada. Ou o dinheiro sai de uma conta e entra na outra, direitinho, ou a operação é cancelada por completo. Não existe meio termo. Consistência garante que a transferência não vai quebrar nenhuma regra do banco, tipo deixar uma conta negativa. Isolamento significa que enquanto a transferência está a acontecer, ninguém de fora consegue ver aquele estado intermédio, o dinheiro no ar. E por fim, durabilidade. Uma vez que a transferência é confirmada, já está, é permanente, mesmo que o sistema todo vá abaixo um segundo depois. E chegamos ao terceiro e talvez mais incrível superpoder, a independência de dados. O que é isto? É a liberdade de poder mudar a forma como os dados são guardados fisicamente. Por exemplo, migrar de um disco rígido velho para um sistema supermoderno na nuvem, sem ter de mexer numa única linha de código das aplicações. É esta separação que permite que a tecnologia avance sem que tudo o que já existe deixe de funcionar. Mas claro, a história não acaba aqui. O mundo digital continuou a girar cada vez mais rápido. A internet explodiu, os desafios com os dados tornaram-se, gigantescos. E as bases de dados tiveram que evoluir, tiveram que se adaptar para conseguir dar conta do recado. Esta linha do tempo resume bem essa viagem. Lá nos anos 60, os modelos eram super rígidos e hierárquicos. Pensem numa árvore genealógica. Depois, nos anos 70, veio a revolução, o modelo relacional. E mais recentemente, nos anos 2000, com a explosão do Big Data, vimos nascer o movimento NoSQL. O grande salto foi mesmo em 1970 com o modelo relacional. E a beleza dele estava na simplicidade.
todos os dados organizados em tabelas. Simples, como uma folha de cálculo. E para conversar com estas tabelas, criou-se uma linguagem super poderosa e até intuitiva, o SQL, The Structured Query Language. O SQL tornou-se basicamente a língua universal dos dados por décadas. Só que aí vieram as redes sociais, os telemóveis, a internet das coisas, e os dados deixaram de ser só aquelas tabelinhas arrumadas. De repente eram posts, fotos, vídeos, dados de sensores, uma avalanche de dados não estruturados. E as bases de dados SQL, com as suas regras tão rígidas, começaram a ter dificuldade em acompanhar o ritmo. Foi isto que deu origem ao movimento NoSQL, que significa Not Only SQL. Elas foram desenhadas para a escala e a flexibilidade que o mundo do Big Data exigia. Ok, sei que tudo isto pode parecer super técnico, mas o impacto destes sistemas no nosso dia-a-dia é gigante. Então, no final de contas, por que é que isto tudo importa? Importa porque sempre que se faz uma compra online, se dá um gosto numa foto, se consulta o saldo do banco ou se joga um jogo, há uma base de dados a trabalhar nos bastidores. Elas são, sem exagero, a espinha dorsal invisível da nossa sociedade moderna. É graças a elas que tudo funciona de forma tão rápida e fiável. Por isso, da próxima vez que usarem uma aplicação, parem um segundo e pensem nisto, na incrível coreografia de dados que está a acontecer por trás de tudo. Cada clique, cada toque no ecrã, cada pesquisa é, na verdade, uma conversa com uma destas poderosas bases de dados. E fica a pergunta, não é? À medida que os nossos dados se tornam cada vez mais complexos e valiosos, como é que a próxima geração de bases de dados vai evoluir para os proteger e para nos dar ainda mais poder?